Ela nasceu em Cruz das Almas, na Bahia, viveu um relacionamento abusivo por 10 anos, enfrentou compulsão alimentar, depressão, mas decidiu recomeçar do zero. Encontrou na maquiagem o seu ponto de refúgio, certo? Certíssimo. E de tutoriais inclusivos para pessoas com vitiligo, melasma e outros problemas de pele, né? Até o sucesso do SUS da maquiagem, ela se tornou uma referência nacional em empoderamento e acolhimento. E hoje ela inspira milhões de mulheres, né, a celebrarem a sua beleza sem medo. Mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ai, gente, que lindo. Que orgulho. Muito obrigada. Aqui. Prazer ter vocês falar aqui. da gente, assim, Muito coisa emocionante. Muito, Não, e muito é obrigada. sempre difícil, porque todo entrevistado a gente fica assim, né? Porque é tanta coisa boa pra falar, cada um melhor do que o outro. E aí a gente quer enaltecer, né? Muito obrigada. Essa Fiquei muito história feliz. de superação que agora já a gente vai detalhar aqui. Mas antes, bem-vindos ao Reset, esse espaço feito para compartilhar histórias que mostram que sim, é possível ressignificar, recomeçar. Lembrando que o Reset é gravado aqui no estúdio das AS, aqui na Avenida Paulista, por essa equipe que é referência em produção audiovisual e que a gente, é apaixonada, certo? Faz tudo isso acontecer. Exatamente. E já aproveita para seguir a gente, deixar o seu like e compartilhar. Se inscreve no canal. Vamos pedir encarecidamente, né? Brasil. Né, Anaí? Isso mesmo. Vamos dar puxão de orelha? Vamos. Puxar a orelha. Feio, viu? Feio. Então vamos lá, o passo a passo. Tem que se inscrever, ativar o sininho. Dar o seu like, compartilhar depois com os amigos, né? E a gente tá esperando isso de vocês, tá bom? É isso. Bora começar? Vamos lá. Você nasceu, vamos começar assim, bem do início mesmo, em Cruz das Almas. Queria saber da sua infância, Thaís. Como que foi essa infância? Foi uma infância difícil? Gente, eu tenho vários problemas de memória. Isso é muito bom deixar aqui registrado. Eu não tenho muitas memórias, porque algumas memórias foram muito doloridas e eu não sei o que eu fiz com elas. Eu acho que eu enfiei algumas em muitos lugares e eu não lembro. É uma defesa, às vezes, do organismo, né? Então, eu fiz natural, né? Eu tenho péssimas memórias da minha vida. Muitas coisas que aconteceram, infância, adolescência, eu não lembro com detalhes, porque eu enfiei em algum buraco. Mas eu não tive uma infância com a parte da minha família, não foi uma infância legal, né? Eu ia para a igreja, cantava no grupo de louvor, sempre fui desse meio evangélico, mas a parte que eu guardei ou escondi foi as partes com meu pai, que foi a parte que foi mais dolorida e que essa eu joguei em um buraco que eu lembro de poucas coisas, não tantos detalhes assim. Mas, no geral, foi uma infância bem tranquila, tirando a parte do meu pai. Mas o que você pode falar, assim, o que Sim, aconteceu, assim, efetivamente? A gente falou sobre relacionamento abusivo, que eu vivi 10 anos, mas, na verdade, meu primeiro relacionamento abusivo foi com meu pai. Foi eu ver meu pai, como meu pai tratava com minha mãe. Meu pai, ele me dava... Meu pai era uma pessoa muito elétrica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho irmãos que têm a mesma idade que eu e moram na rua de trás da minha mãe, por exemplo. Eu traía minha mãe. E aí, meu pai, só que ele fazia uma coisa assim que eu acho que foi isso que me marcou muito. Meu pai, ele tinha uma outra mulher. Quando minha mãe trabalhava, ele me levava para casa dessa outra mulher. E quando essa mulher saía, ele me dava bebida alcoólica para colocar outras mulheres dentro dessa casa. Quantos anos você tinha? Eu não lembro a idade, mas eu era pequena. Novinha, criança. exato, Eu era criança. Com certeza. Com certeza. E aí, às vezes, eu acordava no meio, né, dali do vinho, da cerveja que ele me dava, e eu via meu pai tendo relações com outras mulheres. Então, eu acredito que esse foi o primeiro relacionamento abusivo que eu vi e que eu vivi, porque era tanto a forma como ele tratava a minha mãe e que eu aprendi que era essa forma que uma mulher deveria ser tratada, como a forma que ele tratava as outras mulheres. E isso foi me ensinando como me comportar diante dos homens. Então, acho que esse foi. Como ele tratava você, isso, né? como ele me tratava. E, na verdade, você não tinha referência. Eu não tinha referência de um relacionamento. Não, né? o abuso maior que ele cometeu foi contra ela, por ser filha e pequenininha, Sim. porque as outras mulheres eram grandes também. Eu Poderiam fazer diferente, ela não tinha opção. Eu lembro de meu pai, quando minha mãe estava na igreja, eu já estava maior, meu pai levava mulheres. Meu pai é preto retinto, meu pai é retinto. E ele levava mulheres loiras de olhos claros para apresentar a minha mãe como primas. E minha mãe não tinha nada a ver. E minha mãe sabia. E minha mãe aceitava. Então, eu me lembro de muitas vezes minha mãe ficar na igreja, enquanto ele dizia, eu vou lá em casa levar ela e tal. Então, meu pai levava outras mulheres para nossa casa. Enquanto minha mãe, que eu acredito que ela sabia, ficava na igreja esperando o tempo para poder voltar para casa. Quer dizer, não era nada escondido, né? Não.
Não era nada um faz de escondido. conta, Era um né? faz Você de finge conta. que não sabe, eu finjo que tô falando a Isso. verdade. E seu pai ficou com a sua mãe quanto tempo, Thaís? Meu pai ficou... Eu não lembro exato quanto tempo meu pai ficou com minha mãe, porque meu pai sempre ia e voltava. Eles sempre tinham brigas e voltava. E quando ele decidiu ir embora, minha mãe ficou esperando ele por muitos anos por causa da religiosidade. Ela acreditava que esperar meu pai seria o melhor. Meu pai já estava casado com outra mulher e ainda assim ela acreditava que ela deveria esperar meu pai. Então, eu fui apagando muitas coisas da minha memória porque eu acredito que a falta do meu pai me fez buscar em outros homens a ausência de um pai. E isso que me levou a ter vários relacionamentos abusivos. Eu não tive um relacionamento abusivo, eu tive vários relacionamentos Você abusivos. tinha que ser boazinha para ter o amor. Exato. Então, e não foi... Eu acredito que o relacionamento abusivo foi a base que eu tive para deixar de ser quem eu queria ser, para poder agradar sempre as outras pessoas. Isso foi implicando na minha vida, né? E o fato que me deixa muito triste sobre a minha parte, que eu acho que eu esqueci muita coisa para evitar traumas, mas que agora na fase adulta eu tive que enfrentar, hoje me deixa muito triste saber que muitas das doenças, muitos dos diagnósticos que eu tenho hoje é pelas coisas que eu vivi. Essa é a parte. Então, eu acho que a minha defesa de esquecer coisas fez com que eu não ficasse louca na fase adulta e conseguisse viver. Então, é por isso que eu não tenho tantos detalhes de tantas coisas que eu vivi assim Mas com é meu pai. autoproteção. Chega uma hora que o cérebro dá uma bugada. Não tem como, você não dava conta. Então, dá uma desligada, sabe? Para você poder É uma caminhar. defesa, acho que natural mesmo, né? Sim. Do organismo. Aí daí esse apagão. Claro que eu imagino que você É deve fazer terapia, né? sobrevivência Faço. mental. Pra sempre eu vou fazer Sobrevivência terapia. mental. Sobrevivência. É. Pra sempre. Nunca mais eu vou parar de fazer terapia. E foi Faz a terapia há terapia que me quantos ajudou. anos? É sério mesmo, assim, focado, acho que tem uns 3, 4 anos. Porque Você eu aí já sempre... começou recente, então. porque eu sempre ia pra terapia e saía. Ia e saía. Eu sentia insegurança. Tudo na minha vida sempre foi inseguro. Eu sempre achei que estava todo mundo tramando contra mim. Eu sempre achei que estava todo mundo querendo me atacar. Eu sempre achei que eu não poderia confiar em ninguém. Eu sempre achei que todos os homens iam me trair. Isso que o abuso faz. Exato. Ele Então, tira a tua confiança na vida, E o nas problema- pessoas e em si mesma. Exato. E quando você... eu acho que o problema maior do abuso é que quando você tem um relacionamento saudável, você não acredita no relacionamento saudável. E você estraga. Exato. Você boicota. Você boicota. Exato. Isso aí. A primeira vez que o meu marido abriu uma porta do carro pra mim, eu falei, o que é, Mona? Tá fazendo o quê? Tá me traindo, querida? Você vai começar alguma coisa errada, Brasil. Esse macho quer fazer. Então você vai destruindo, você vai minando Que as louco, coisas né? por causa do relacionamento. E sabe, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque ainda muitas mulheres acreditam que isso não existe. Isso existe. Sim. Às vezes a gente tem traumas na vida adulta por causa dos relacionamentos que a gente viveu e foram na infância. Foi por causa, às vezes os nossos... São os traumas que vieram de lá. Exato. Às vezes foi um familiar, foi um pai, uma mãe que causou esse estrago na nossa vida. E muitas vezes a gente fica ali segurando. E por muitas vezes eu me lembro que eu esperava meu pai, era a data, tipo, Natal. Meu pai, eu vou te buscar. Então ele ficava, ele fazia, vou te buscar, me espera. Eu me arrumava todinha, criança, e ficava lá esperando meu pai. Dava 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, meu pai não aparecia. Então, eu me lembro dessas frustrações, esses pontos específicos eu me lembro. Então, essas frustrações todas que eu tive na minha infância, eu trouxe todas para a fase adulta. E se repetiu em todos os meus relacionamentos, até um dia desse. Eu queria até, depois, que a gente falasse do seu tudo primeiro é o teu relacionamento, mas o seu pai ainda é vivo? Sim, tá Mas fazendo vocês- filho até hoje. Gente. Mas vocês não têm minha mais... filha é babado. Eu tenho um filho de 2 anos, Quantos meu pai. irmãos você tem no Aí, total? que eu conheço, que eu sei que eu tenho 15. Que eu sei que eu tenho 15. Mas com certeza tem mais. Antigamente eu tinha medo de conhecer um rapaz e ser meu irmão, só pra vocês terem ideia. E uma vez eu conheci um menino, um menino legal, eu falei, vou ver se é meu irmão. E eu descobri assim que era meu irmão. No colégio, que ele era meu irmão. Achei muito parecido com meu pai. do céu. Falei, não vai dar certo, não vou conhecer. E como que foi seu primeiro relacionamento, assim? Porque você falou que viveu vários, né? Teve Uhum. um duradouro aí, um de 10 Sim. anos. Mas antes desses, qual foi o seu primeiro relacionamento? Como que foi pra você esse início da sua vida amorosa? O meu primeiro relacionamento foi com um cara que era bonzinho. Eu não queria ele. Eu nunca gostei de caras bonzinhos. Eu sempre achei que estava acontecendo alguma coisa que era errado, que não era assim. Ele me tratava muito bem, ele era gentil, ele era educado. E eu não conseguia associar aquilo ao que eu já tinha vivido. A minha única referência de casamento era meu pai com minha mãe. Essa era a única referência que eu conhecia. Então, para mim, aquilo era o real. Então, se um homem, eu acho que eu coloquei na minha cabeça que o homem tinha que ter várias. E que o homem tinha que ser...
não sei, viril, não sei. Eu aprendi a mentir com meu pai. Meu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a mentir. E como meu pai tinha muitas vantagens mentindo, pra mim esse era o comportamento que eu deveria ter. E era assim, então, tipo, tinha um rapaz que era bonzinho e tal. E eu mentia pra ele, dizia que ia pra um lugar e ia pra outro lugar. E não necessariamente eu ia fazer nada de errado. Era só porque meu pai mentia e eu tinha aquele exemplo, então vou fazer isso também. Você achava que Eu achava tudo bem, legal. E aí eu terminei com ele porque ele era muito bom, era muito legal. E eu não achava que aquilo, pra mim, era tudo muito morno. A tranquilidade era algo muito morno pra mim. Então, você não conseguia ter esse discernimento, essa clareza? Não conseguia. Mesmo com... Olha que coisa curiosa, né? Mesmo que o abuso tenha doído tanto, porque a memória que você tinha, mesmo sendo um repertório totalmente equivocado, era um repertório doloroso. Mesmo assim, quando você tinha a proximidade de alguém que te respeitava, você não gostava. Olha o que isso contamina a tua alma. Eu sempre queria voltar para o lugar que eu conhecia. Porque é confortável, o cérebro sempre vai buscar aquilo que ele tem familiaridade, não tem como. Por isso que tem que fazer terapia quando cresce. Por isso que é tão difícil porque sair de desse pequena ciclo você não vicioso, sabe né? o que fazer. Exatamente. Porque vira um ciclo vicioso mesmo. E eu tenho queixas de homem que falam, mulher não gosta de homem bonzinho. E pior que é. Até mulheres que não sofreram abuso, não sei o que acontece com a mulherada. Isso, tem até o ditado, né? A mulher gosta de homem malandro e tal. E isso é muito comum mesmo ouvir falando isso, que mulher não gosta de homem esse malandro bonzinho. com pegada. Ah, sim. O cara tem que ter pegada. Gente, que horror. É isso Mas mesmo. não é? E Até aí, tem os que têm pegada que são ótimos. Né? Mas, é que uma coisa assim, não tem nada a ver com a outra, né? exato. A pegada com a hoje eu vontade. prefiro, hoje eu tô na minha sanidade mental, eu prefiro... Vamos chegar você nesse casamento e muito bem casado, obrigada. Não, eu gosto do bonzinho. Eu também. Sempre. E aí, quando veio esse relacionamento aí de 10 anos, Thaís? Porque foi a partir desse relacionamento, do fim, na verdade, desse relacionamento, que você começou a ter a sua virada de chave na vida, Sim. né? Sim. Como que foi a chegada desse relacionamento? Na verdade, antes de eu entrar nesse relacionamento de 10 anos, eu tinha um relacionamento com outro que foi tão doloroso quanto esse, só que não foi tão longo. Esse outro, eu sempre fui acima do peso, eu sempre tive problemas com compulsão alimentar. Só que eu não sabia, ela piorou não dá dentro pra desse dizer, né? relacionamento. Com esse corpão todo, Irmão, violão? eu acabei de perder 16 ou 17 quilos. Na verdade, eu consegui tratar a compulsão alimentar agora, só pra você ter noção. Já acabou esse relacionamento há anos e eu só consegui tratar a compulsão agora. Que tipo de abusos você sofria? Esse namorado antes, ele me colocava na frente do espelho e dizia, olha, depois que a gente namorava, era exatamente nessa sequência. A gente namorava, ele me colocava na frente do espelho e dizia, você é gorda e feia. Depois do sexo? Sim, nenhum homem vai te querer. Todas as vezes ele fazia isso. Mas ele não tinha acabado de querer? Sim, mas ele achou... Eu não Fazia isso pra te sei, diminuir. eu não sei. Na verdade, era assim, ó, eu acredito que sim, existe a parte do abuso psicológico. Mas existe a parte de quando o homem não era, eu fazia ele ser. Entende? Então, eu dava todas as armas para essa pessoa que não era abusiva ser abusiva comigo. Você dá No uma caso munição, desse, ele era sem vergonha mesmo. Mas ele percebia que eu era muito vulnerável, que eu gostava muito dele. E aí, quando eu queria me separar, ele sempre voltava com coisas. E aí ele descobriu ele descobriu que ser assim, que estar acima do meu peso era uma insegurança. E ele começou a trabalhar, até que ele chegou nisso, que eu não faço a mínima ideia como foi que ele descobriu que isso era uma coisa. E primeira vez eu achei ruim, a segunda vez horrível, na terceira vez chorei. Na quarta vez eu falei, ele me ama. Esse homem me ama. Porque esse homem tá dizendo que ninguém vai me amar, mas ele me ama assim do jeito que eu sou. Eu comecei a achar que o problema era eu. Sempre. E aí eu comecei a dizer, é verdade, eu sou gorda, sou feia e nenhum homem vai me querer. Mas ele me quer, então eu vou ficar com ele. É com ele que eu vou ficar. E aí eu fiquei com esse daí muito tempo. E ele fazia... Não, ele a tua era uma leitura sequência. de amor era de quem judiava de você. Amor, era problema. Minha leitura de amor era tenebrosa. Fiquei com ele várias vezes e ele fazia isso várias vezes. E como que era essa sensação, assim? Porque eu achei tão cruel, ouvindo você. Assim, imagina você de frente pro espelho e ele literalmente te humilhando. Você esquece. Uma hora você esquece que tem alguém te humilhando. Você só se apega no que você conhece. Eu só conhecia isso, a parte do homem não respeitar a mulher, que foi isso que eu aprendi com meu pai. Depois você só ouve a parte você é gorda, mas eu te amo assim. Você não escuta. Eu não sei o que acontece com a cabeça. Eu não sei. Do ser humano. Mas eu essa não sei. frase é típica do abuso. Se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Exato, Isso é típico. É exatamente. Você não ouve mais. Você fica surda para as outras quase uma coisas. armadilha, né? Isso é intencional, Anaí?
O algoz faz isso mesmo. Tanto é intencional que quando a mulher começa a se libertar, ele volta bonzinho. E ele era isso mesmo. Se ele acha que ele não é ruim, por que ele fica bonzinho? Exato. É Por sempre que o mesmo tem a modus lua de operandi, mel? né? É sempre a mesma E coisa. aí você passa a se enxergar da forma que o outro te fala. Sim. E isso tem toda a parte do abuso, mas tem toda a parte que nós, como mulheres, nós não fomos ensinadas a ser independentes. A gente é ensinada que quando a gente é aprende... ensinada a perdoar. E principalmente... Dentro da religiosidade, você é ensinado a ser submissa, você precisa esperar o homem, você precisa ver que ele vai ser mudado, que se você orar por ele, ele vai ser mudado. É isso que se aprende. Jesus vai fazer, e Jesus, ele muda quando você quer. Ele bate na porta, você quer mudança? Vou mudar. Mas essas mudanças, elas não vão acontecer com quem não quer. E é isso. Lá no meu subconsciente, além de esperar meu pai, eu esperava que ele mudasse e que ele me amasse de verdade, porque eu não via outras alternativas para outras pessoas me amar. Eu achava que era isso e pronto. E eu acredito que a sua compulsão alimentar deve ter ficado ainda maior, né, nesse período. Era, da minha compulsão. Porque aí você descontava toda essa sua angústia na comida. Eu comia bastante, mas eu tenho a recordação de que eu passei a comer mais no meu último relacionamento, que foi o que durou 10 anos. Porque ele, o meu parceiro de 10 anos, ele nunca me criticava diretamente igual aos outros. Ele sempre falava assim, ó, o bumbum de fulano é bonito, o seu... o passivo ele agressivo. Nunca fazia Ele fazia ela se comparar. nada. Mas ele era o santo, ele não falava, exato. Se você, eu acho que ele fazia de uma forma que... Fale aí o que ele falou de ruim pra você. Não tenho. Eu não consigo dizer pra você, ó, ele falou que você era feia. Ele nunca disse isso pra mim. Ele sempre disse, olha, tanto que eu fiz cirurgia, fiz a minha primeira lipo, tomei dinheiro emprestado, não tinha nem dinheiro para pagar de volta, porque ele dizia, mas o bumbum de fulano é bonito, mas a cintura de fulano é bonito. Ele nunca foi direto. Ele, quando ele não gostava de uma roupa minha, ele tirava a roupa minha e levava pra cá, ele sumia com a minha roupa. Ele nunca lascou a roupa na minha frente, assim, tipo, peguei a roupa e vou lascar na sua frente. Ele nunca foi agressivo na minha frente. Sabe quando a pessoa faz alguma coisa e você não tem provas? Era exatamente o que ele fazia. Sei que é pior, para né? todo mundo. Ele era... Porque confunde. Eu ficava... exato. Você sabe. No fundo você sabia? Isso, no fundo, minha filha, no tudo. E a primeira vez que a gente brigou foi assim, era a época do Orkut, eu acho, não lembro se era o início do Facebook. Ele tinha mandado, ele estava com a ficante, então era a época de namorada, ele conversou com ela, ele conversou comigo e pra mim ele dizia que não estava com ela. Aí a gente tinha senha, eu fui pro Cyber, na época, aquele lugar que você aluga computador, tinha a senha dele, peguei a conversa dele, paquerando outra menina, quando já estava comigo, me dizendo que não estava comigo. Pronto, imprimi tudo, levei pra igreja que tava tendo ensaio. Cheguei lá, vou acabar agora, vou jogar tudo na cara dele. Peguei as conversas, joguei na cara dele. Aí ele, quieto, ele não falava nada, meu amor. Ele era totalmente controlado. A descontrolada era eu. Nossa, quando eu terminei de falar, ele falou o texto dele, baixinho que ele tinha que falar, que eu nem lembro direito o que ele falou. E no fim, eu saí dizendo, eu exagerei. E continuei com ele 10 anos. Amor, era assim. Como terminou? Como é que você conseguiu terminar? Eu terminei porque eu criei uma situação para terminar. Era assim, além de eu pegar muitas conversas dele, quando a gente estava perto de casar, né, eu queria casar com ele a todo custo. Ou seja, vocês ficaram noivos? Ficamos, amor. Eu contratei tudo pro casamento, querida. Cheguei a pagar um monte de coisa. Fora que eu trabalhava em outros lugares. Eu trabalhava em 3 lugares. 4 lugares diferentes. E você trabalhava com o que nessa época? Eu trabalhava em uma clínica eu acho que eu não sei se eu posso falar, mas eu trabalhava em uma clínica, trabalhava dando aula de maquiagem, trabalhava auxiliando pessoas a fazer trabalho de faculdade e trabalhava dando curso de maquiagem. Fazia 4 trabalhos. Então a maquiagem já estava na sua vida desde sempre. Sempre teve. E aí ele queria muito malhar e tal, coisava, e aí eu pagava... Ai, que vergonha de mim, gente. Eu tenho muita vergonha do que eu fui. Então, eu ajudava ele a custear as coisas dele da academia, porque a Mona queria ficar malhadinha. Então, eu lembro de comprar coisas pra ele. De tipo, eu usei muito eu não sabia conquistar o amor. Então, todas as relações, eu usava a parte material para conquistar as outras pessoas. E até um dia desse, eu fazia isso. Porque eu não sei como era. Eu nunca soube como era o processo de conquistar. Eu sempre senti que eu tinha que te dar alguma coisa pra você me amar. Você não ia me amar por quem eu era. Quando eu era pequena, tipo, o meu cabelo era crespo e os das minhas primas eram muito cacheadinhos. Então, eu lembro que assim, aos domingos, todo mundo trançava, fazia cachinhos no cabelo. E aí, o das meninas ficavam tudo bonitinho e o meu que era crespo nunca ficava certinho. E aí, eu lembro das minhas tias
rindo, mas elas não riam por maldade, elas brincavam. E aí eu sentia que quanto mais gordinho eu tivesse, quanto mais espivitado tivesse meu cabelo, mais seria legal, porque eu ia ser a diversão. Então, elas não iam gostar de mim por quem eu era, mas por eu ser palhacinha. Por eu ser o centro das atenções de alguma forma. Isso, então, né? a Mas vida inteirinha. Porque você, não é que você se livrou do abuso, você aprendeu a se amar, não é conquistar o outro, é se amar. Saber o valor que tem. Exato. Porque se vão te amar ou não, a gente não tem garantia que se dane se ninguém te amar. Mas se você não pode deixar de se amar. Exato. O principal amor é o próprio, sempre vai ser. Você aprendeu, foi isso. Isso. E demora, viu, pra gente aprender isso. Demora, Nossa! E você não tem que se envergonhar do que você fez. Você falou, ai, que vergonha de mim do que eu fazia. Cara, Não! É verdade. Olha, você só é a mulher que você é hoje. Tudo bem que você aprendeu de um jeito Eu não queria. triste, mas não interessa. Eu acho que o resultado final é agora. Esse cara aí dos 10 anos já te viu? Tá. Ultimamente? A pergunta que Se não ele quer não calar. viu, eu vou mandar. Olha, eu não, assim, a gente, eu chorar, não lembro sangue, exatamente se a até gente se hoje. viu. E, sabe, no fundo, eu acho que eu cheguei numa fase que hoje, eu já passei pela fase de ódio dele, muita raiva, de, tipo, querer. Hoje eu acho que eu não sinto nada, assim, tem um negócio, assim, que, tipo, ai, o que você sente? Não sinto raiva, não sinto ódio, nada. Mas eu lembro especificamente da última vez, quando a gente terminou, ele falou, eu já estava trabalhando na internet, e ele falou pra mim assim, olha, você nunca vai conseguir fazer nada na internet, não vai dar certo, isso que você está fazendo é uma palhaçada. E eu lembro que exatamente a primeira vez que eu fui no programa É de Casa da Globo, ele curtiu sem querer um post meu. E aí eu soube que ele tinha visto. E pra mim, isso foi a realização pessoal. Sim. Porque eu acho assim, tipo, ai, você quer que alguém que te torceu, que disse que não dava certo, vá, siga a sua vida. Não, eu queria que ele visse. Eu queria que ele visse que tudo que ele disse sobre mim deu errado. Porque é muito bom quando alguém te entrega pra morrer e você não morre. Sabe? Porque você tem que... Exato. Tipo, ai, quero que ele fique... Não, eu não quero que ele fique atrás de mim, mas eu queria. Eu acho que o fato de eu ter visto que ele curtiu e que ele viu, foi sim, eu adorei. Foi um sabor de, olha, coca... Se um dia você cruzar com olha, ele, foi. Sabe Mas, o que você faz, Thay? Você fala, olha, eu preciso tanto te agradecer. Se exato. você não tivesse sido tão bosta na minha vida, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Muito obrigada. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas você saiu de um relacionamento abusivo e está falando de relacionamento abusivo. Eu não estou falando de relacionamento abusivo, estou falando sobre a minha vida. Sim. Sobre o que aconteceu, sobre o que me fez chegar aqui. Então, isso é importante, porque para quem é interessante o silêncio? Pro abusador. Só o abusador se interessa que você fique em silêncio. Você que passou por isso, você não tem que ficar em silêncio, você tem que falar. Porque tem outras mulheres que precisam. O SUS da maquiagem, ele é exatamente o que eu queria que tivesse me falado, sabe? É a materialização do que eu queria que tivesse acontecido. Tivesse um SUS da maquiagem, que a gente bota o nome Não, SUS. maquiagem é de menos, Sim. né? Mas ali Conta disso. Como é que você começou? Porque eu vi várias perguntas Caixinhas. que fizeram para vocês, caixinhas de perguntas, né? Não, e as Você é uma perguntas psicóloga, são- né? Exato. Exatamente. Você fala com a alma da pessoa. Você vira quase um divã ali, né? As pessoas... Tamanha conexão que você conseguiu gerar com o seu público. Sim. Eu acho que, no fundo, o SUS da maquiagem ele sempre existiu, só não existiu com esse nome. Porque quando eu entrei na internet, depois que eu comecei de fato trabalhar, fazer vídeo, a gente fazia lives e, no final, a gente deixava mensagens motivacionais para as mulheres. Sim. Porque eu já estava com depressão quando eu fui fazer isso. Então, eu queria encontrar outras mulheres para dizer a elas que o relacionamento abusivo, ele terminava e você podia sair. E vocês me perguntaram antes como eu saí do relacionamento e eu esqueci de responder. Sim. Eu sempre ia e voltava com ele. Ia e voltava. Ah, Mesmo verdade. que ele me humilhasse. Mesmo que ele fizesse qualquer coisa. Eu lembro que Mas quando a aí gente ele vinha terminou... todo mansinho, Sim, com um aquela amor, meu amor, história, amor, né? querida. Sempre. Porque na igreja você não pode ter relações. Você, na igreja, você tem que escolher esperar. Eu não esperei, né, meu amor? Eu fui logo, entendeu, querida? A gente não esperou. Então, o que a gente fazia? Escondia de todo mundo que a gente tava tendo relação. Mas Eu ele cheguei... que é do coisa, porque ainda tava pecando. Amor, ainda tava pecando. Quando eu parei de cantar, porque eu era líder de louvor, ele saiu dizendo pra todo mundo que eu era louca. Canta, olha, o que ela não amor. faz? Depois amor, ela vai ter que ela dar uma vai- palhinha. Ninguém amor. mandou, Ótimo. ninguém Ai, mandou gente, queria falar. tanto um café. Não sei mais cantar, não. Já tem Pra todo o mim. tempo. Alguém, se puder. Um cafezinho. Ai, eu queria um café. Pronto. Quer um café? Não, obrigada. Não, obrigada. Bom, então eu era do grupo de louvor, então estar ali na frente e tendo relações não era o ideal, né? E eu cheguei a ficar grávida, perdi, enfim. Ah, você não tem filho? Não tem filho. Só o filho da minha sogra que eu cuido até hoje. Graças a Deus. Obrigada, sogra. Tomo conta do filho dela. E aí, meninas, eu fiquei muito traumatizada quando eu perdi o bebê. E aí ele saiu espalhando pra todo mundo que eu era louca. E era muito fácil convencer as pessoas disso mesmo, porque de fato eu andava surtada. Qualquer você pessoa, destemperava, meu amor, claro. qualquer pessoa que chegasse pra ser amiga minha, ele dizia, olha,
tá sendo falsa com você, cuidado, fulana tá afim de mim. E a todas as mulheres... O comportamento, entre aspas, validava o que ele falava, né? Pra você, realmente, ela tá exato. descontrolada. Vocês tiram a rede de apoio? Olha Todos tiram, que- você fica sozinha, você fica na mão do cara, é só o Exato. cara. E aí, eu lembro que ele contava pra todas as mulheres que eu tinha ciúme, que eu tinha ciúme. Eu tinha a senha do Facebook dele e eu entrava no Facebook e tá lá ele contando e rindo com as mulheres do meu ciúme. E aí, como foi que a gente terminou? A gente já tava perto de casar. E aí, ele não sabia de nada da decoração do casamento. Ele tava cagando. E queria morar na casa que eu tinha acabado de construir pra minha mãe. Ele não queria construir uma casa comigo, ele queria ficar lá. Falei, Mona, que isso? Aí, tava lá, não tava se dando importância. E aí, eu peguei umas conversas com ele, né, com um amigo meu, uma conversa estranha. E aí, eu conversei com ele, achei tudo muito estranho. Não vou entrar em detalhes, porque babado. Mas assim, E aí? com um amigo, assim, é uma conversa romântica? Com um amigo? Uma conversa confusa. Tá. Era uma conversa confusa. E aí eu fui questionar ele falou que não tinha nada. E eu salvei todas as conversas no meu computador. Aí ele pediu meu computador pra fazer um trabalho e apagou todas as conversas do meu computador. Fiquei sem provas. Enfim, aí começou a juntar tudo, ficar pior. E aí eu decidi terminar o casamento. Falei, não quero. Eu tinha surtos diretos que eu queria terminar. Sempre eu terminava e voltava. E aí a gente sempre voltava. Mas chegou uma época que eu comecei a ficar cansada. Eu já não tava aguentando mais. Porque eu tinha acabado, tinha perdido um bebê. Ele tava dizendo que eu tava louca. O grau dele dizer já estava muito alto. E, de fato, eu já estava sentindo que eu já estava ficando louca de verdade. Tava surtando. Às vezes é a solução. Exato. a Eu pessoa solta, fiquei tá? doida. Tô Eu louca fiquei mesmo. louquinha de verdade mesmo. E aí, eu peguei e escrevi. Eu disse, olha, eu tenho que acabar. Porque se eu já tinha tentado tirar, desviver, que não pode. Você tentou tirar sua própria Meu vida? Várias vezes. E aí, ele ficava rindo e tal. Aí, teve uma época teve um dia que eu falei assim, não dá mais. Eu surtei. Falei, acabei. Aí eu liguei para 2 fornecedores, ele falou, acabou o casamento. Aí na igreja virou um escândalo, porque teoricamente eu estava errada. E aí o que eu fiz para me proteger? Eu falei, eu tenho que acabar com isso eu mesmo, porque ele não vai acabar, porque a gente ficava indo e voltando. Escrevi uma carta no Facebook contando tudo. Não com todos os detalhes, assim, mas contando que foi um dia muito ruim e que, tipo, tinha acontecido, que tinha perdido o bebê, não sei o que. Minha cidade é desse tamanho. Meu amor, foi o suficiente para fazer assim, bum. E como ele era a pessoa que era certinha e tal, que a gente era coisinha da igreja, pra ele foi, tipo, a imagem dele, tipo... Suja, né? Sujou a imagem dele. Aí ele ficou chateado comigo. E foi assim que eu consegui terminar com ele. Porque eu fiz ele ficar chateado Porque comigo. aí ele não te procurou mais. Ele procurou sim depois. Procurou? Eu procurou. A gente passou uns 3 meses juntos depois disso aí. Que louco, né? Porque Como assim... é que você ainda conseguiu ficar 3 meses com ele? Fiquei. É. Porque eu me arrependi. vê? Porque eu me arrependi. Porque ele falou, não, mas a gente pode conversar. Então, primeiro, ele ficou com muita raiva. Aí ele voltou pra conversar. Aí ele voltou pra conversar e falou, mas eu te amo, eu não sei o quê. Vamos tentar se conectar de novo? Ai, obrigada, Ju. Vamos tentar ficar junto? Vamos ficar junto escondido. Aí a gente ficava junto escondido. Aí ninguém sabia. Eu lembro que teve uma época... Você ficava com vergonha. Eu ficava com Que vergonha. as Ele pessoas botava... Era. soubessem também que você tinha voltado. Eu morava num... Dois, né? Ele Sim. ficava com Porque vergonha a também. relação era tóxica, Era. dos dois lados. E eu lembro que eu morava perto do cemitério da minha cidade nessa época e ele escondia a moto em outra rua pra ninguém ver. E 2 meninas da igreja foram me visitar e aí a gente ficou quietinha para elas não verem que ele tinha ido. Depois as meninas ficaram achando que eu tinha me escondido e tal. E ele ainda foi na casa da outra dizer que eu tinha me escondido mesmo, que ele achava que eu tava desequilibrada e não sei o quê. Você dormindo com o inimigo, Era, morando era com o lá. inimigo. Literalmente. Olha, ele não te largava, mas ele te abandonava todo dia. Me né? abandonava todo dia. E aí, quando ele voltava, ela resgatava o amor próprio, entre aspas, né? Porque ele voltava. Olha, E por que uma- que é tão você tinha que escrever um difícil? livro. E por que é tão difícil, Anaí? Porque, assim, toda vez que a gente escuta um relato de uma mulher que sofreu, né, teve um relacionamento abusivo, ou sofreu uma violência doméstica, enfim, é muito difícil se desvencilhar, né? É muito difícil sair. E aí eu gosto de entender assim, porque o que ele fez com você no final foi o que ele fez sempre. Quando que vem esse estalo? Que a mulher não aguenta mais. Quando não aguenta mais. Mas quem judiou dela, quem prendeu ela nesse relacionamento, e isso acontece com todo mundo, não é o outro. É a armadilha interna. Né? Ela carrega, geralmente quem fica num relacionamento abusivo, ele tem a ferida do abandono, ele tem a ferida da rejeição. Então, ele não aguenta mais perder. E ele elege uma pessoa que desfaz dela para conseguir conquistar todo dia. Então, ela reafirma o valor dela todo dia Tão porque ele cruel, volta. né?
é muito cruel o que a pessoa faz com ela mesma. Porque se ela está equilibrada de bem com a vida, ela não aceita isso. que façam Exato. isso com ela. Então, quem faz o abandono, o abuso, é a própria pessoa que faz com ela, admitindo um outro entrar na vida dela para fazer tudo isso. Mas, antes de tudo, é ela que tem que aprender a se defender. Por isso que eu falo, eu já escrevi livro, O Amor Não Dói. Eu faço vídeos o tempo inteiro falando da mulher, porque a Lei Maria da Penha, ou qualquer lei que proteja as mulheres, é muito importante. Sim. Mas aí, a verdadeira importância é a gente ensinar a mulher a se defender, sim, a escolher não entrar, a entender que o valor dela não depende do amor de ninguém. É gostoso ser amado? Porra, muito, né? Mas se você não se amar em primeiro lugar, você vai permitir que judiem de você. Exato. Né? Então, o teu depoimento é maravilhoso, como a gente tem vários aqui, né? Essa volta por cima. Porque inspira, né? Inspira. Muito. Agora, esse foi o último relacionamento abusivo que você teve? Antes da gente continuar a sua história, porque aí eu acho que é a partir daí que vem a sua grande virada de chave, porque você tocou num ponto importante. Você falou como não entrar? Como ajudar essas mulheres? Quais são os sinais? A gente consegue elencar, assim, Anaí? Pelo menos, assim, para ficar de alerta, como não entrar num relacionamento abusivo? Porque eu acho importante a gente falar isso. A gente tem. Porque depois que você entra, é tão difícil sair, Sim. não é? É, muito difícil. A gente tem o maior radar do mundo que chama coração. Você pode não identificar claramente, mas o teu coração te dá um alerta que aquilo dói. Por isso que eu falo, o amor não dói. Não dói. Existe perfeição amorosa? Não, porque somos imperfeitos. Temos defeitos, um monte de coisa. Então, a gente se adapta, faz acordos. Agora, você detecta que é ruim. Você sabia que o que o seu pai fazia doía. Mesmo ele enfiando na tua goela abaixo que aquilo era amor, você sabia que não era bom. Você entrou em vários relacionamentos sabendo que estava doendo. Não é? Então, por que a gente persiste na dor? Essa é a chave de tudo. Se alguém está judiando de você, eu sofri abusos também no meu primeiro casamento. Eram abusos diários. Eu nunca vou esquecer, quando eu estava muito insegura, ele olhava para mim e ele cantava aquela música, Adeus também foi feito para se viver, bye bye. Ele estava falando para mim que ele ia me dar um pé na bunda, mas ele não falava aquilo, ele cantava uma musiquinha, mas também não largava. Descobri várias traições, né? E eu nunca... E aí entra o teu repertório de amor, né? Eu tive um pai maravilhoso. Então, eu sabia que estava acontecendo uma coisa muito ruim, mas eu sabia que o problema não era eu. Por quê? Porque eu tinha um aprendizado de amor próprio. Que ela não teve. Que você não teve. Então, isto fragiliza uma mulher. Ou um homem, tem muito homem em relacionamento abusivo também. Sim. Né? Mas quando o homem começa a ter pequenas frases que te humilham, né? Que desestabilizam você, que não te fazem sentir segura, porque amor tem muito a ver não só com o que você sente, mas em como você se sente com o amor do outro. Se é um amor que te derruba, te deixa insegura, te deixa com gosto amargo na boca, sabe? Você nunca Faz o coração sabe. doer e sangrar, tem algo Você errado, sente, né? você sente. Você pode não querer ver, você não nomeia, você acha que é pecado, então você persiste, mas você sabe. E o engraçado... A grande chave é respeitar o que você percebe. Sim. E não entrar, não continuar, não esperar o homem melhorar. É você que tem que entender que ele não Mas Você a não é- ilusão você da não é melhora. SUS do amor. A ilusão da melhora Você não é é uma SUS do ilusão. amor. Você É. acredita fielmente que aquele homem vai mudar. E eu não sei de onde é que vem essa fé. A fé que você não tem em você quando você está dentro do relacionamento abusivo, você tem no outro. Porque você é uma dependente emocional, Thaís. Você espera que o outro vai te salvar. Exato. E é a gente que se salva. E quando Essa é a termina, chave. geralmente, eles, no meu caso, quando terminou, além dele me ridicularizar, né, pra todo mundo, ele sai inventando coisas que você não fez. E aí, tipo, a mulher é muito ruim isso, porque sempre, às vezes as mulheres não têm coragem de falar, porque quando o homem fala, às vezes outras mulheres também acreditam no que o homem está falando. E aí ele saiu falando várias coisas para tentar deixar as coisas que eu ia falar sobre ele menores.
Então, é muito ruim porque você ainda tem que lidar com a dor de estar saindo daquela relação e lidar com o que você tem que provar pro outro de que você não fez. Né? Com o julgamento das pessoas. E a gente que tem era uma o hora, falso. entende que vocês não têm que provar nada pra teve ninguém. Teve uma hora que eu falei assim, quer acreditar que eu fiz? Mona, acredito. Acredite, Cansei. faz Teve uma hora que eu, feliz. tipo, eu já estava tão cansada. E olha, você vê o trabalho que o homem abusivo faz para denegrir tua imagem, assim, desestabilizar a sua imagem, porque aí você perde a força do que você vai falar. Ela é louca, ela é descompensada. E as pessoas passam a Não acreditar mexe, naquilo, porque você surta mesmo, né? Eu tava surtada. Você surta. Surtei várias. Eu andava em surto, amor. Né? Eu andava. Não tem como. Você não se acha, você se perde, você quer ser você não é você não tem uma pessoa para falar, todo mundo que você vai falar, você está sendo exagerada. Às vezes você não acredita que você está vendo, porque você passa a duvidar do que você viu. Mas eu vi, mas ele não falou, mas ele não disse, ele disse que eu era feia. Chama, tem até nome, gente. É gaslighting. Tem nome? Tem. Não sabia. O abusador faz você desacreditar na sua percepção. Não, mas eu não falei isso. Como de onde chama? você tirou? Gaslighting. Olha o nome. Tá É chiquérrimo. Chique. A tradução é horrorosa, né? Mas o nome é chique. E aí, quer dizer, você finalmente conseguiu sair daquele relacionamento. Olha que beleza. Linda, maravilhosa. Foi o seu grande reset, foi a sua grande virada de chave ali, um recomeço. Porque aí foi a partir dali que você teve a ideia de criar o SUS da maquiagem. Como que veio agora toda essa virada de chave desde então? Eu nunca tive vontade de criar nada. Foi natural? Não foi natural. Na época, André era meu amigo, hoje ele é meu marido. Ele era meu amigo e quando eu trabalhava dando aulas... Na verdade, eu não trabalhava dando aula ainda, eu era maquiadora. Ele falou assim, por que você não faz uma página para divulgar seu trabalho e ganhar dinheiro? Foi assim que a gente começou. Eu não criava, de fato, conteúdo. Foi uma página no Facebook que a gente criou para colocar lá fotos do meu trabalho para ganhar dinheiro. Foi aí que eu comecei a trabalhar numa escola de beleza. Depois que eu terminei o relacionamento, aí uma das minhas psicólogas, porque eu andava fugindo de psicóloga, eu não queria psicóloga porque eu achava que estava tudo bem comigo, que era meu signo, olha que coisa legal, meu signo. Uma das psicólogas falou para mim que eu tinha que achar alguma coisa que eu amasse muito para me motivar a viver. Porque eu não queria, eu não via sentido na minha vida mais. E aí, André, esse meu amigo, me disse assim, por que você não começa a fazer vídeo pra internet? Você não vai, E foi assim que eu comecei. Então, eu nunca tive a ideia original de entrar na internet não foi minha, a ideia de começar a fazer lives também não foi minha, e a ideia de falar também nos finais do vídeo nunca foi minha. Sempre foi dele. Ele falou, por que você não fala para as mulheres também? Vai ser uma forma legal de... Foi tudo dele. A ideia do SUS da maquiagem... Por isso que eu digo que o SUS da maquiagem sempre existiu. Porque quando eu entrei, no final das lives, eu já deixava uma mensagem motivacional. Só não tinha nome. É isso. E aí ele passou a ter nome. Mas foi sempre foi assim. E aí, quer dizer, quando você começou a perceber que você gerou uma conexão muito grande com as mulheres, né? Hoje você recebe dezenas, centenas, milhares de mensagens. E quando foi que você começou a perceber e falou assim, olha, eu acho que aqui pode estar o meu caminho. Quando você viu que esse era o caminho que você deveria seguir? Desde o início das lives eu vi o caminho, né? Quando eu comecei a fazer live, mas eu nunca acreditei, gente. A verdade é que quando eu saí do relacionamento, eu não fiquei bem. Eu ainda tive muitas crises, eu nunca falei isso, mas eu me sinto tão à vontade. Tem 2 dias que eu falei pra minha amiga, nunca vou falar isso em lugar nenhum. Mas não é tão recente, mas eu descobri que eu sou bipolar. Então, eu acredito que no meu relacionamento eu vivi em surto por causa que eu vivia sempre em mania. Eu entrava sempre em mania. Então, eu descobri que uma das possibilidades de eu ter me tornado bipolar foi esse relacionamento. Foi muito ruim pra mim. Quando eu descobri, primeiro, eu não quis aceitar. Depois eu falei, eu vou tomar remédio, tá tudo bem. Depois meu mundo caiu, porque eu comecei a lembrar que eu poderia ter evitado essas coisas. Não sei se eu poderia ter evitado essas coisas, mas eu poderia não ter ficado tanto tempo. E aí acho que veio um sentimento de culpa aí até eu me livrar da culpa foi tenebroso. Olha, culpa é o sentimento mais inútil, eu prefiro a raiva. Minha filha, é verdade. Agora, quando você tá com pena de você mesma... Porque a culpa te... Exato. Então, assim, eu passei muito tempo... meu atual marido, ele sofreu horrores na minha mão, porque quando a gente começou a ficar junto, eu era amiga primeiro, depois a gente começou a namorar, mas ele passou todas as dificuldades que uma pessoa não merece passar, porque eu não entendi, eu não sabia que eu era bipolar, eu soube que eu era bipolar no ano passado,
que eu descobri que eu era bipolar. Mas Recente, você não sabe, você não toma remédio, você não... Você Então, tem que tomar eu um tive... estabilizador de humor. Hoje, você graças toma? aos remédios, você obrigada fica- a Deus, a estabilidade, a vida é linda, a vida é graças a Deus. Então, eu vivia, quando a gente começou a se relacionar, eu lembro que eu tinha crise de quebrar coisas em casa. Eu quebrava Porque você coisas não em entende casa. nem o que você sente. Exato, você fica tipo... Você quando fica maluca. quando ele demorava de chegar, que teve quando a gente morou em Campinas, ele trabalhava entregador de comida. E aí, obrigada. Não, obrigada. Quando ele demorava de chegar, eu ficava, esse homem tá me traindo. E aí eu quebrava tudo dentro de casa. Aí você já começava a entrar naquela Amor, paranoia. eu ficava loucona. Justamente porque ela não tem equilíbrio das emoções, ela oscila. Exato. Olha, eu não desejo bipolaridade pra ninguém realmente na face tem que tratar da mesmo. terra. E ainda junto eu tenho TDAH, que piora tudo. Aí, meu E amor, você teve depressão também? tive depressão, que eu acho você que já tava faz com parte André, da não? bipolaridade. Eu não É que tenho vai mais puxando depressão. tudo, Uma coisa né? puxa a outra, É. né? Vai puxando. Então, eu nunca tive essa vontade de dizer assim, você teve a vontade genuína de entrar... Não. Eu coisas falo foram no SUS da acontecendo. maquiagem, você consegue, mas o primeiro você consegue, quem me disse na minha vida, foi meu atual marido. Ninguém nunca tinha dito essa frase pra mim, você consegue. E se alguém me disse, eu esqueci. Porque eu nunca me senti pronta para enfrentar nada. E assim, uma pessoa bipolar, eu acho que ela precisa de outra pessoa pra estar ali. Sabe? E ele desde... de apoio. Ela não, gente, pelo amor de Deus. Ela não Quem- tem. eu falei, não tenho condição de ficar com mais um problema na cabeça, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Então, ele é a pessoa, assim, que me motivou, sabe? Às vezes a gente fala, hoje é muito natural a gente não valorizar um parceiro que está do nosso lado. Mas eu não acredito que isso é real. Eu acredito, eu acho assim, hoje eu me amo o suficiente para que se meu parceiro me disser amanhã, vou embora, eu vou falar, eu vou chorar uns 2 dias, mas também eu tenho que fazer, eu tenho meu remedinho, não posso ficar me estressando. Entendeu, não vai Mona? morrer Não vou por ficar me causa de estressando. ninguém. Não morrerei. Mas eu sei a importância que é um parceiro do seu De lado verdade. e também do lado de uma pessoa bipolar. Então, ele aguentou todos os meus polos, todas as manias, Ele todas ajudou as você a viradas. entrar no eixo, né? Exatamente. E Esse e gosta, fazer... hein? minha filha, é muita Esse oração, gosta. porque você muita oração. E aí, foi ele que me convenceu a, de fato, buscar a terapia. Porque teve uma época que eu descobri que eu senti que eu estava bem na terapia. Eu falei, não quero mais. Estou Você ótima. se deu alta. Falei, psicóloga, pelo amor de Deus, te gastam dinheiro. E aí eu fiquei pior. Então ele acompanhou todos esses polos. Então, assim, dizer que eu tive vontade genuína de buscar as coisas na internet não foi. Agora, o SUS da maquiagem, de fato, eu dormi um dia, acordei. Vamos fazer o SUS da maquiagem, vai ser o SUS da maquiagem. Mas E quem inicialmente, deu o nome? Foi ele ou você? eu dei o Ah, nome. foi você. É muito bom. Inicialmente, eu não era para ser do jeito que é. Era só para as pessoas mandarem. Eu botei o nome SUS para a pessoa entender que qualquer pessoa podia vir com qualquer problema que eu ia resolver. E aí, o primeiro SUS que foi assim, que virou, foi quando um cara, que a mulher tinha perdido os movimentos, entrou, mandou uma caixinha, porque ela estava em depressão, e ele queria que ela voltasse a se maquiar, porque essa era a forma dela ficar alegre, ela perdeu os movimentos e ela não tava mais vendo sentido de viver. E aí ele pediu um tutorial para que ele fizesse a maquiagem dela. E aí eu não fiz tutorial para que ele ensinasse a fazer essa maquiagem dela. Eu fiz um tutorial adaptado para que ela conseguisse se maquiar. E aí foi aí que o SUS da maquiagem ele passou a ser o que ele é hoje. Porque eu comecei a pedir às pessoas para me contar os casos dela, me contar para onde elas iam, que a identidade delas não ia ser revelada, e as pessoas começaram a abrir o seu coração. E hoje o SUS da Tem uma aqui maquiagem... que eu preciso comentar aqui, porque eu achei um serviço de utilidade pública. Você tem noção do impacto que você tem na sua fala, no que você ajuda as pessoas? Porque eu vi um que ela falou assim, me ensina a esconder as marcas que meu marido me socou sem querer. Primeiro, que como é que fortíssimo alguém esse vídeo. soca outra pessoa sem querer? Né? Já aí é o primeiro ponto. E você falou, não vou te ensinar a fazer isso, porque isso é uma permissão para ele continuar te Fazendo isso machucando. com você. Isso é maravilhoso. É triste. Porque Maravilhoso. não é a metade, mas boa parte, um número expressivo de mensagens que eu recebo, são mulheres que apanham e pedem para disfarçar, elas querem continuar. Então. É a Isso maioria. é muito ruim. Não é triste? Ela não Muito digo que é a triste. maioria, mas boa parte. Boa parte. Boa parte. Muito mais do que deveria muito existir. mais. É muito assustador a quantidade que fala que foi sem querer. Que elas entendem que eles não estão fazendo por mal. Aí elas falam, mas eu também bati. Essa é uma justificativa que sempre... mas ele me bateu, mas eu também revidei. E elas querem continuar. Isso, no E caso isso de é uma família, coisa- é todo isso- programa. Gente, isso é uma coisa extremamente dolorosa. E eu acho que se eu não tivesse fazendo terapia, eu acho que eu ia me afundar. Então, eu ia te perguntar isso agora, porque eu falei, e como você lida com isso? Porque não te dá gatilhos? Porque pra você foi tão difícil de sair?
eu imagino que deve ser muito difícil ouvir esses deve relatos. acionar gatilhos, Não né? é? Mas aí ela tá Muitos, fortalecida e aí ela fica indignada. Eu fico Antes ela indignada. ficava entristecida, né? Exatamente. Arrasada. Eu, às vezes, antes eu me envolvia mais. Uhum. Às vezes eu passava mais tempo conversando e eu ficava muito ruim. Também Eu ficava não muito dá, ruim. né? Lá no início, que eu não entendia nada, que eu tinha problemas emocionais, nada, eu cheguei a fazer grupos de ajuda psicológica dentro do Facebook. E eu teve dias que eu passava 5 dias sem dormir. Que eu não conseguia dormir. Tamanho peso que era. Hoje, com a terapia, a gente consegue. É aquela coisa, né? Você consegue viver, você começa a viver a vida da outra pessoa. Senão você pega o problema do outro e passa a ser seu, né? O peso Mas é muito grande. o peso é muito grande. Mas hoje, não é que eu não me envolva. Você não tem como você fazer aquilo sem você saber Sem que tem uma se pessoa envolver. real ali contando a história pra você. Sim. Não tem como você uma mulher falar que ela tá se sacrificando por causa de um homem e você não lembrar de quem você foi. Então, o SUS da maquiagem, ele também é parte de mim. Ele é parte de quem eu fui um dia. Da sua história. SUS da alma, né? E eu SUS da não, alma, eu acho. tinha vergonha de falar com as pessoas que eu tava vendo aquilo, porque eu não entendia e eu não sabia expressar o que eu tava sentindo. Então, ele faz parte de quem eu fui. Então, poder fazer um quadro onde eu falo para as outras pessoas para elas saírem, porque eu sou a prova viva de que dá para sair e que elas precisam sair, porque os problemas emocionais que um relacionamento causa, eles não são só físicos, gente, eles são, além dos emocionais, eles são financeiros. Sim. Os remédios para tratar problemas emocionais são caríssimos. Caríssimos. Minha filha, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou ter que fazer? Vou vender minha casa algum dia desse. Porque Monas é caro, não é, é uma coisa acessível. Não é. Os remédios para bipolaridade são caros. O tratamento é caro. É um investimento para a nossa saúde, óbvio. Mas não é todo mundo que tem acesso a isso. E é por isso que o número de pessoas que fazem terapia pelo chat GPT tem crescido. Porque as pessoas não têm, gente, Com quem conversar. conversar. A gente está ficando cada vez mais ausente, cada vez mais distante das pessoas. E é esse o fato que faz uma pessoa chegar no computador e falar com a máquina. Não tem, isso não é fácil para as outras pessoas. E naquele quadro, as pessoas confiarem em mim. E se elas estão confiando em mim, é porque elas querem me ouvir. E eu sei o peso que uma fala minha tem na vida de outra pessoa. Sim. E eu recebo depoimentos de pessoas que me dizem que conseguiu sair do relacionamento. E pra mim, esse é o resultado do sucesso. Eu sou maquiadora. Claro. Meu trabalho é lá maquiagem. Mas nada representa o sucesso pra mim. Como ver essas mulheres mandando mensagem pra mim e falar, eu saí. Porque você transforma a sua dor em missão. Então, assim, isso pra mim, se falar assim, Thaís, o que é sucesso? É isso, essas mulheres. Se você puder ajudar uma pessoa a sair, já valeu a você pena. Exatamente. Isso já valeu a pena. Gente, eu não vim preparada pra chorar, tá? Gente, não vim. A gente chorando, não vim com máscara de cílios à prova d'água, tá? Porque é claro que hoje são muitas mulheres que acho que você consegue tirar dessa vida tão sofrida e tão dolorosa, mas deve ter sido muito marcante pra você a primeira mensagem da primeira mulher. Eu queria que você dividisse isso com a gente, assim, se é que você lembra, né? A primeira mensagem não foi ao ar. Não foi, obrigada. Não foi ao ar porque ela tava com as marcas. Não foi, eu não tive coragem de fazer, eu não faria. E qual era a história? Você pode compartilhar com a gente? O marido dela tinha jogado água quente nela. E aí eu não esqueço dessa mensagem porque depois ela sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ela. E muitas histórias acontecem assim, as pessoas somem. Contando se estiver viva, né? Então eu não sei o que aconteceu com ela. Eu conversei com ela rapidamente no direct, mas eu não sei o que aconteceu com ela. Algumas mulheres me bloqueiam quando eu digo que eu não vou fazer. Isso é pior, porque eu não sei quem me bloqueou, se foi ela, se foi o marido que viu. Mas essa primeira mensagem foi isso, eu não fiz. Eu queria desistir do SUS com essa primeira mensagem. Eu achei que eu tava indo longe demais. E aí eu fiquei umas 2 semanas sem fazer. Que eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Exato. Né? E aí, mas depois eu voltei. Eu falei, quando ela sumiu, eu falei assim, não. Eu acho que isso aqui é um sinal que eu devo fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei, de fato, a fazer. Uhum. Tem muitas mensagens que não vão ao ar. Mensagens que... Eu recebo mensagens de que as pessoas, os pais, assim, mulheres maiores estão sendo abusadas pelo pai. E aí eu converso ali no particular o que eu acho que ela precisa fazer e não vai ao ar. Porque às vezes eu acho que tem coisas que são muito sensíveis. Às vezes tem gente que escreve o nome, tem gente que manda foto, tem gente que manda o vídeo, tem gente que manda áudio. Então essas mensagens geralmente não vai. As que vão pro feed, vocês podem ter certeza absoluta que são as mais leves. Consideradas as mensagens que eu recebo. Exato, consideradas as mensagens que a gente recebe. E é muito triste, né? Porque, estatisticamente, quando a gente olha, as estatísticas são muito cruéis, porque o algoz tá dentro de casa, é a pessoa mais próxima, né? E é isso, é o pai, é o marido, com o ser humano. E muitas vezes elas não saem porque muitas
sabe, eu acho que não é o tempo que faz o relacionamento ser bom. Mas, às vezes, algumas conhecem hoje, vão morar hoje. Às vezes, elas não fazem isso porque não conseguem ficar dentro de casa, porque a relação em casa é pior. E elas continuam com o marido porque não tem para onde voltar. Então, isso é muito pior, sabe? Ficar porque não tem para onde voltar. Não posso voltar para minha casa, para minha família, porque é pior. Então, assim, é uma coisa assim, que eu acho que a gente tem que falar muito, porque a gente precisa falar sobre... A gente nunca sabe quem é o parceiro que a gente vai casar. Não tem como saber. Não tem como, porque quando você saber quem vai ser o pai, eu vou escolher o pai da minha filha, não tem como. Porque quando você se relaciona com um homem, você se relaciona com um homem, não com o pai da sua filha. Pai da sua filha você só vai saber quando você tiver... Exato. Então, não tem como você ter nenhuma certeza. Mas a gente precisa falar mais sobre as mulheres buscarem a sua independência, elas não serem dependentes de homem. Eu quero ser a mulher que é bancada pelo homem. Ótimo. Não, okay. Isso funcionava quando o homem era provedor, mas hoje tem uns homens princesos, gente. Tem uns homens princesos, às vezes, que, tipo, a mulher que corre atrás, os homens não querem fazer. Ou, tipo, o homem, o homem, tipo, eu vou sustentar você, mas você tem que ser minha escrava, você tem que ser submissa, tem que ser... Então, as mulheres, elas precisam ouvir, a gente precisa repetir. Que é legal, é divertido. A gente fala, vamos que o homem me banca, me dê dinheiro, não sei o quê. Mas na prática, imagine você ficar esperando um homem te dar o dinheiro para comprar seu absorvente. Você não tem o dinheiro do não. Você ficar... O preço disso é tua alma. Exato. E isso só contribui para ela permanecer naquele relacionamento. Exatamente. Porque é a dependência emocional, é a dependência financeira, porque aí quando ela se vê numa situação, ela fala, e agora? Vou fazer o que da minha vida? Dependo totalmente dele financeiramente. Sim. E aí ela se permite cada vez mais. Sim. Né? Então, assim, só que vira você precisa se blindar. Eu sei porque eu sou psicóloga há 43 anos e eu já adoeci muito por conta de muito problema que era muito maior do que eu e eu não conseguia ajudar. A gente tem que ir também até onde o pé alcança, viu, dona Thaís? Porque você agora virou sessão terapia com a doutora Nair. Não, mas ela está num processo. Com certeza, né? A gente nunca fica 100% curada, mas a gente pode melhorar muito, muito, muito. Mas vai com calma também, porque é pesado, sabe? E como é pesado. Imagino. Muito. Porque é isso, né? Toca na ferida. Claro. Uma ferida que é tua. Ela revive. Você revive tudo. A gente não abraça causas à toa. A gente abraça causas que a gente sofreu daqui. Exato. Mas você entende hoje que... a gente é autorreferente, né? Mas hoje você carregou isso como uma missão. Sim. Você entende isso hoje como uma missão. E ela tá conseguindo fazer bem, viu? Lindamente. Eu acho que toda vez que eu faço os estudos da maquiagem, eu passo pelo processo quando eu gravo a maquiagem, eu sempre leio antes, não necessariamente no dia que eu tô gravando, porque senão eu sempre choro, não tem como. Sim. Mas todas as vezes que eu faço o estudo da maquiagem, eu me sinto viva. Uhum. Eu demorei muito tempo para me sentir... se perguntar assim, o que você tem? Você sabe? Você sempre soube o que era amor? Não, eu soube o que era amor. Eu soube o que é eu ser amada sem precisar eu dar alguma coisa para a pessoa material há pouco tempo. Então, fazer o estudo da maquiagem é a forma que eu tenho de falar para as outras pessoas, saiam daí. E é um negócio que eu faço que, mesmo sendo doloroso, me faz mais bem. Sim, do que mal. Porque você viu que você venceu, você conseguiu sair. Exato. Então, isso reafirma não só a possibilidade, como o sucesso que ela teve. Sim. Ela poderia ter dado fim a muitas coisas, né? Não, você optou por viver, você se tratou, você continua se tratando. Isso é sucesso, isso é vencer, sabe? É se superar. Você está de parabéns, porque não é fácil, gente, a gente sabe que não é fácil. Toda dor psíquica é muito, muito forte. É muito forte, é muito intensa. E você conseguiu ressignificar isso tudo. Né? É uma luta diária, né? É uma luta diária, eu acredito. Eu acho nisso. É um dia por vez. É um dia por vez. A gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia, como a compulsão mesmo, que eu nunca quis me tratar. Eu sempre achei que era bobagem. Você passou por no vários estágios de problemas emocionais, né? Ela desenvolveu várias. Quase uma internação, minha filha. E aí eu trouxe esse assunto para a internet. Então, assim, falar sobre essas coisas, que são às vezes pouco faladas, eu acho que é uma dor, sim, a gente dói. Mas eu também não sou o que me causou a dor. Eu não sou a minha dor. A minha dor é alguma coisa que ela tem que servir para alguma coisa.
Ela tá servindo. Tá porque eu não servindo. posso ficar morrendo todos os dias e ressuscitando. Nem o bipolar pode fazer isso, minha filha. A gente não tem nem condição psíquica pra estar. A gente não tem tempo pra fazer isso, não. Entendeu? Então, a Aquela gente... história de ver sempre o lado cheio do copo mesmo. Você conseguiu falar assim, tá bom, eu passei por isso, Mas então... vamos, meu amor, o que eu vou vamos. fazer com isso? Ela tá fazendo. Vamos, fazendo vamos. limonada. Exato. Que limonada, né, vamos, Brasil? querida, vamos reagir, vamos botar um cropped e vamos levantar. E no fim das contas, quer dizer, o SUS da maquiagem não só transformou a vida de milhares de mulheres como a sua própria vida. A minha primeiro, eu Você, acho. né? Porque A minha primeiro. encontrou seu amor, depois ali na figura do teu amigo, que foi a sua mola propulsora, que acreditou em você a todo momento, né? Te incentivou. Acho que só ele mesmo, viu? Quando Primeiro que foi é- que essa amizade Mas só virou basta amor? Eu acho que... Quando vocês se perceberam ali eu não- apaixonados? Eu acho que, sabe, eu não lembro Foi natural. exatamente quando começou, mas eu acho que boa parte do amor foi a admiração, que primeiro que eu não me achava digna de ser amada. Depois de todas as coisas que aconteceu, eu achava que eu não era digna de ser amada. E a pessoa de ser paciente, a pessoa, sabe, eu não sei exatamente, mas Que trouxe todo, tudo que você nunca tinha Exato. passado, e aí vivido, depois aprendido. você passa a amar, não porque alguém fez alguma coisa por você, mas pela pessoa. Porque eu acho que o primeiro, assim, como eu não sabia exatamente, não tinha referência de amor, acho que foi isso primeiro. Tipo, eu tô sendo amada, eu vou amar também. E aí depois, com o tempo e com vocês se tratar, você descobre primeiro o amor próprio, que esse é o primeiro, que eu nem sabia que eu tinha amor próprio, eu nem sabia o que era, que a gente escreve, menina, na rede social. O amor próprio, não sei o quê. A pessoa nem sabe o que é, monas. Sim. A pessoa não entende nem o que é se amar. A pessoa acha, se ama e nem bebe água direito. Que isso? Que isso? Mas assim, eu acho que a autoestima, o amor próprio é não deixar ninguém fazer com você o que você não faria com você mesmo. Mas isso é difícil, hein? Então, mas Isso por é uma- isso que tanta gente não tem. Isso é difícil. Isso é muito... E na Mas rede ele social é pagou pior. pra ver você, ele investiu. Investiu Ele caro, investiu viu? nela, O pobre. ele respeitou O o pobre. O pobre, coitado. Não, ele investiu mesmo. Ele acreditou ela em você. merece, ela merece ser feliz, se encontrar, se entender. E não é à ficou lá toa que do vem essa lado, frase, né? né? Você consegue. Você Porque Você sim, consegue... ele foi acreditou ele. em você. Foi ele que me disse a primeira vez. Exato. Você consegue é dele. É isso, porque ele acreditou piamente em Exato. você. E aí, quando foi que tudo foi mudando pra melhor e vocês saíram de lá? Porque é isso, né? Eu até notei aqui, você passou por várias cidades, né? Pô, minha filha, rodei que nem um Vocês peão. rodaram, hein? Olha isso, eu até notei, porque eu falei, gente, eu não vou decorar tudo isso. Porque, ó, Cruz das Almas, Salvador, Campinas, Rio, até chegar em São Paulo. Isso. Eu sou natural de Cruz das Almas. Daí a gente Isso. foi pra Salvador, depois a gente foi pra Campinas. A vida foi mudando e aí foi vocês- mudando. porque- Tudo por por que causa de todas trabalho. essas- por causa de Sim, trabalho? trabalho. Porque a gente não funcionava de lugar, a gente ia pro outro tentar a sorte. E ele sempre foi muito positivo. E eu sempre negativa. Meu amor, trabalhava no... Eu, vai dar errado, ele não vai dar Sempre certo. muito hard, Era, né? amor. Óbvio, Ele, não, azar, eu não... né? Não Era. vocês isso. Eu sempre, meu Deus, vai dar tudo errado. Ele, minha filha, vai dar tudo certo. Bora. E ele, gente, eu não sei de onde esse homem tinha tanta fé. Eu sei E ele que sempre acreditou. E eu pensei, que o povo diz, eu nunca pensei em desistir, meu amor, eu pensava em desistir a cada 5 minutos. Vamos desistir? Vamos. E ele, não, bora. E ele foi, e a gente veio pra cada cidade, cada oportunidade a gente foi aproveitando, chegamos até aqui. E com essa ideia mesmo, pra que você crescesse, pra que tivesse mais Sim. oportunidade. Isso. Esse era o objetivo dele. Esse era o objetivo. Vocês estão em São Paulo há quanto tempo? 2 anos e alguns meses, eu acho. E o que mudou? Porque olha isso, sair de Cruz das Almas e É. parar aqui. Eu acho que... É uma sabe mudança, qual foi hein? a parte que mais mudou? Eu não sei se São Paulo é uma cidade que eu amo, assim, por causa dela, ou se eu amo porque aqui eu consegui encontrar sanidade mental. Porque boa Olha parte que da curioso, minha... porque todo mundo fala que aqui Que aqui pira. deixa todo mundo louco. Exato, mas Eu é porque mesma- o meu trabalho é tipo... meu trabalho é mais ficar em casa. Meu trabalho em casa, gente. Então, eu não tenho muita essa coisa de sair e tal. Apesar de sair, né? De ir pra evento. Mas sai pontualmente. Não é, tipo, Você é bem correria. caseirinha. O meu trabalho, eu preciso estar em casa. E eu preciso seguir rotina, porque o bipolar não tem como você não seguir rotina. Você tem que dormir, comer direitinho, e essas coisas. Então, eu dou muita prioridade à minha sanidade mental. Então, aqui, eu descobri respostas que eu nunca soube. O que eu tenho? Por que eu tô sempre em desequilíbrio? Por que eu não consigo... Por que eu sou sempre briguenta? Eu achava que era meu signo. Eu jurava que era meu signo. É, que ela falou, Agora vão me julgar, pessoal. Ares com ascendente Sagitário, a Lua em Capricórnio. Ai, Tem um pouco do seu... Eu sou
Não, eu sou sagitariana. Sagitário também. Mas não a minha fácil, mãe não, é hein? ariana. Sua mãe é ariana? A minha mãe é ariana. Mas então, eu achava só que era meu signo. Eu ficava lá na revistinha, é meu signo, não sei o quê. Mas, gente, não é. A gente tem problema. Quer achar razões, né? Mas e aqui eu encontrar todas as respostas, aqui eu consegui trabalhar direito, aqui eu consegui ter foco e conseguir seguir o mínimo da rotina, que ainda é um desafio. E rotina é desafio pro bipolar. Ainda é desafio. Eu acho que, eu não sei, aí eu não consigo diferenciar se aqui foi um lugar que eu me encontrei ou se aqui, de fato, é bom para viver. É que aqui tem tanta gente que nada é muito tabu. Aqui exato. Aqui tá todo mundo falando sobre tudo, tá tudo muito... Mas eu amo São Paulo. Eu assim, gosto daqui também. Eu vim transferida Eu a também. trabalho Me e dói eu quando fiquei com falam mal de medo São também. Paulo, sabia? Porque eu falei, gente, o que eu vou fazer naquela selva de pedra? Só trânsito, enchente, engarrafamento, poluição. Eu falei, não quero. Nossa, eu encontrei minha vida aqui. O amor da minha vida, meu trabalho, tudo. Então, assim... Não fala mal de São Paulo, Brasil. Amor, não fala não. Não fala não. E acho que aqui também eu consegui me afastar daquilo que eu achava que era problema. Eu consegui me afastar de pessoas que eu acho que me dava muito gatilho. Eu consegui ter uma vida mais silenciosa. E eu acho que isso é muito Encontrou a importante. calmaria nessa loucura. Eu fiquei mais calma. É isso, Você eu acho vê que que é coisa memórias... maluca? Né? Contraditório. Calma até, em né? Você São Paulo. convive com seus pais? Você ainda Com quer minha ter mãe filho? só. O que Eu- você quer da vida ainda? Eu passei muito Muita tempo coisa, né? com medo de ter filhos. Eu achava que eu odiava criança e que eu não queria ter filho de jeito nenhum. Mas, na verdade, fazendo a terapia, eu descobri que era só pelo que eu vivi. Sim. E talvez um dia você e tenha. talvez Porque hoje um em dia dia a mulher não tenha. se obriga mais. Eu não tô tem muito mais bem, isso. não tô pensando nisso. Né? Quer dizer, eu pensei, eu tava na fase do talvez. Mas eu falei, meu Deus. É que você tá vivendo bem faz pouco tempo. Isso, Tem que curtir. Mas, né? Você tá com quantos anos, Thaís? Minha filha. Ai, Eu sou meu uma Deus. senhorinha. A senhorinha. A gente faz o que com essa resposta Não, agora, daí? eu tenho entre 25 e 70 anos. Fica aí nessa. Tenho 36 anos. 36 anos, senhora. Eu sou assim, uma senhorinha. Não fala isso pra gente. Sou uma, 46, minha eu sou filha, 10 depois anos, dos né? 30, a gente tá tudo no mesmo grupo. É tudo senhorinha. Tu fez É 30, tudo tá todo no senhorinha. mesmo grupo. É assim. Não, Os não, 60 eu Brasil. novo Garanto 30. pra você que não. Ai, isso você não vai poder. Até antes da gente começar a gravar, eu tava falando já de climatério aqui, né? Não foi? Eu tô com 46, eu faço Meu 47 amor. esse ano. Meu Então, amor, você mas acha? Mas tá cedo, Tá, né? tá cedo um pouco, Mas eu né? comecei a ter uns fogachos estranhos, assim. De vez em Mas quando já bate é? aquele calor, aí a gente esquece tá das entrando no coisas. Mas eu não posso. Não, climatério, Eu não né? posso Pré- considerar menopausa. esquecimento climatério, porque eu tenho esquecida TDAH, também. meu amor, eu tenho TDAH. Eu não posso... Ai, o sintoma da doença é esquecimento. Querida, não vou poder participar dessa conversa que eu já tenho, tá? E é incrível porque o TDAH e a bipolaridade faz você esquecer muitas coisas. E tem a parte de eu ter colocado no lugar, mas tem coisas que somem da minha mente. Eu falei, tava conversando com minha psicóloga, que você esquece. As pessoas às vezes falam assim: eu vou sumir da sua vida pra você sentir falta. Se uma pessoa sumir da minha vida. Você não vai sentir falta. Eu esqueço, eu não juro. lembra da Não pessoa. lembra. Não Você, lembra, eu exato, você achava não vai que, sentir eu falta, achava você que não era esquece. exagero. Você não lembra Você da esquece, pessoa. é. Eu não lembro. Isso aqui nem bebê que saiu do campo de visão, não lembra lembro que mais. existe. Não sai da minha vida, que senão eu vou esquecer teu nome. Mas você pretende ser mãe ou não? Não tá no Não seu tô plano. pensando. Talvez, né? Se talvez. rolar, rolou. Se não O tô- seu pai, você tem ainda contato ou não? Não tenho nenhum contato. Sumiu com meu na pai. vida, desde que ele saiu de Sumiu da casa. vida. Não, meu pai ficou ainda depois, na minha fase adulta, ele apareceu, mas aí ele começou a namorar com uma amiga minha, e ele queria terminar com ela, e inventou pra ela que eu tinha dito que ela tava com um amante, e aí deu uma confusão. Ele disse que eu tinha dito pra ela. Ele Nossa, disse. que relação conturbada. Meu pai é tenebroso. Pra terminar com ela, pra ter uma justificativa. Ele queria terminar com ela, mas ele não queria terminar com ela, porque ele tava com outra, tava tendo uma confusão com a outra. Ele queria terminar com ela. Aí depois disso eu fiquei muito chateada com ele. E aí foi, tipo, igual aconteceu no meu relacionamento. Já tava cheia, cansada. Aí foi. Mas foi na fase adulta Eu vou te que eu falar briguei uma com coisa, ele. eu falo isso e às vezes, de vez em quando, querem me dar uma canceladinha básica, mas olha o que faz um homem e uma mulher quando resolvem ter um filho, eles vão se tornar pais. E na nossa sociedade, os pais são meio santificados. Mãe é sagrada, pai é sagrado, a gente deve honrar. Claro, vamos respeitar, vamos honrar. Mas se você tem um problema, você vai ser um pai com problema, uma mãe com problema, e você vai criar um filho com problema. Né? Então, não está preparada para ser mãe? Não Não seja. seja. Mas não podem te cancelar por uma verdade dessa, uma verdade É belíssima uma verdade dessa. absoluta, eu acho. Eu Ser concordo. mãe e pai, você tem que ter uma certa... Claro que eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado para nada. Com Mas, certeza. por exemplo, eu tô encontrando a minha calmaria mental agora. Ter um filho agora seria uma Não boa é o opção? momento. Eu acho que não. Eu também Sinceramente, eu acho que não. Vou procurar viajar, Claro, entendeu? Você merece viver. Porque a gente tá colocando uma
uma pessoa no Hoje mundo, as mulheres né? estão se permitindo fazer isso hoje sem culpa, sim. porque antes elas eram massacradas. Porque a sociedade meio que nos obrigava, né? Qual era o papel da mulher? Ser mãe e cuidar da casa. Exato. Mas então quando era a mulher cultural. conhece um cara, ela tem um filho, Hoje porque tem não. que ter um filho. Pois é, por que isso? Sempre tem essa cobrança, né? Mas já às casou? vezes- Não casou? Ah, e quando que vai ter filho? Aí tem um filho, e quando vai trazer o irmãozinho? E a menina? Já teve um menino? E a Não é? Então, a cobrança, ela é eterna, né? Claro que hoje a gente conseguiu, graças a Deus, mudar um pouco isso, porque culturalmente hoje a gente já entende uma mulher mais independente, hoje a gente faz as nossas escolhas. Hoje já se fala sobre não querer ter filhos na internet. E tá tudo apesar, bem. apesar de que também, quando tanto tem uns pitaco. posts, as mulheres, ó, nas É. outras, uma boa parte. Mas hoje acho que já tem. Infelizmente. Você deve sofrer Tem isso quando muito você isso, fala, né? Tem muito. Eu nunca falei assim, não quero ter, porque essa não é uma resposta. Mas eu acho que se eu falasse, ia ter gente que ia falar alguma coisa. Sempre tem. Trabalhando na internet vai Você não sempre tem a ter. dúvida. É, vai ter, mas eu acho que o legal de trabalhar na internet, a parte boa é que você fica treinada. Então, quando eu comecei, eu tava na depressão e colocavam minhas lives em grupo de homens, e os homens, ó, malhavam em mim. Então, você fica meio que blindada pra crítica. Não é que você fica imortal. Mas é como você treina aquilo tanto Mas você tempo, aprende a você ser aprende a, normal. tipo, você vai brigar com quem? releva. Exato. E eu sempre acredito que é muito importante você ter pessoas que gostam de você, tá ali na rede social, que te apoia e tal, mas tem gente que não gosta de você. E você não pode se medir por um comentário de uma pessoa que você nem conhece, nem quer ser. Imagine se uma pessoa que me critica, eu vou ficar triste. Eu não conheço a pessoa, eu não quero ser a pessoa, eu não admiro. Ela não sabe nada da sua vida. Primeiro que é isso, né? Ela não sabe nada da sua vida pra te criticar. Não Parte pode daí. falar da vida. Você não sabe o que Na se internet passa. é muito fácil também É. criticar, né? Por trás ali de uma E geralmente tela quem de faz uma computador, de crítica celular. muito grande desse jeito tem um problema. Porque ninguém que tá normal vai fazer. Eu nem tô tão normal assim, né, Você gente? tem o que fazer, É, não você tem procura tempo. uma lavagem de roupa, um prato, uma coisa. Diz muito mais sobre Da pessoa. quem critica Exato. do que quem está sendo criticado. É, exatamente. Exatamente. Ó, a gente está quase chegando ao fim, mas uma curiosidade. Que eu achei assim, você estava falando do seu pai e tudo, mas é engraçado, né? Apesar de todo o sofrimento que o seu pai te causou, eu vejo você muito serena e tranquila falando do seu pai. Eu não vejo Não passa dor, ódio, raiva. mágoa. Não sei se é resultado de muita terapia, Mas deve ter a mágoa, né? Tem, mas eu tem acho a- que lidar. você conseguiu ressignificar de uma forma muito surpreendente, eu diria. Tem a terapia, tem a mágoa, mas eu amo meu pai. Mesmo ele tendo feito todas essas coisas comigo. Eu gostaria que ele fosse diferente. Então, meu pai, eu nunca odiei meu pai. Eu não quero viver com meu pai, eu não quero estar na casa com meu pai, eu não quero... exatamente. Mas eu não odeio meu pai, sabe? Eu tenho plena consciência que, assim como meu pai, tem outros familiares que eu amo, mas para meu bem é melhor estar longe. Então, esse processo de entendimento é muito importante para você também se proteger. Então, talvez a serenidade seja por causa disso, porque no fundo eu nunca o odiei. Fiquei magoada, mas ódio nunca... Talvez por isso você tenha conseguido se libertar disso, É. né? Porque você não ficou presa nesse Uhum. sentimento, entende? Exato. Isso é resetar. Verdade. Isso é resetar. É isso. Tem algum próximo reset aí pra gente falar? Quais são os planos do futuro? Antes da gente terminar, e você dá uma palhinha pra gente, porque Deus ninguém me mandou, livre. ninguém mandou dizer Nem que sobre processo eu Você não cantarei. canta? Eu nem lembro mais como é que canto. Tem tanto tempo que eu não canto. Você cantava na igreja? que Cantava você na falou? igreja. Deve ter uma voz linda. Não essa tenho, mulher, não. deve, Anaí? Não tenho, não. Retiro. Por favor, eu retirem também essa parte acho. do pode. Bom, depois Olha. dessa eu não vou nem insistir, né, Isso, Brasil? tira, corta, Como que corta, corta, insiste com corta. ela? Olha, gente, meus planos para o futuro, sinceramente, é continuar plena na minha saúde mental. Esse é meu plano para o futuro. Para trabalho, eu queria ter um projeto social, gostaria muito, meu sonho é ter um projeto social, trabalhar com mulheres fragilizadas, mulheres que vivem em condições que não conseguem, sabe, que estão saindo das drogas. Eu sempre quis fazer isso, então quem sabe um dia fazer isso, eu gostaria muito. Mas meu plano mesmo, para mim, Thaís Pessoa, é isso, é continuar com a minha sanidade, entendendo meus valores, e é um processo muito longo que eu tenho pela frente, porque além de eu ter as questões que eu tenho, elas não têm cura e o tratamento não existe assim, sabe? Você não pode, para sempre eu estou estável. Você tem que cuidar para que sua estabilidade seja contínua. Então esse é o meu maior projeto pessoal. Você entendeu. Então agora você só vai. Você só Aí vai. depois de tanta terapia, se eu não entender, isso era internação, né? Nada, tem gente que Aí tá demora mais entendendo? tempo, sim. Sabe? Você entendeu que você... Cada um tem um Porque- tempo, né? Exatamente. E o cérebro, ele tende sempre a voltar ao que é conhecido, mesmo sendo ruim. Então, você está muito fresco ainda
na tua vida e no teu cérebro este viver bem, essa outra maneira de viver, de ver as coisas, de se enxergar. Então, você precisa solidificar isso mesmo. Então, é uma fase que você tem que se voltar para você. Não é egoísmo, é sobrevivência, Isso, é proteção. aceitação, é proteção. Né? Parabéns, viu? E que mensagem você deixaria, principalmente para as mulheres que sofrem, né? Que ainda vivem um relacionamento abusivo, ou que passaram por um relacionamento abusivo? Você, com toda a sua história, inspiradora, nossa, foi maravilhoso esse bate-papo. Que mensagem você deixaria? A principal mensagem para as mulheres é que elas tenham o dinheiro do não. Porque o dinheiro do não vai fazer com que você saia dessas relações. Não quero, não vou ficar, não é meu lugar. Então, ter o dinheiro e a independência financeira para poder sair desses lugares é a melhor coisa que elas podem buscar antes de entrar em qualquer relacionamento, seja com um príncipe encantado, que seja o maravilhoso do mundo. Tenha o seu dinheiro. E para as que estão, que elas busquem uma forma de fugir. Façam um planejamento para fugir. Comecem a pensar, porque pensar é o primeiro passo. E busquem sempre ajuda, porque ficar em um relacionamento fracassado não vai melhorar, só vai piorar. E muitas vezes você pode nem estar aqui para contar que se livrou dele. É isso. Muito bom. E que bom que você está aqui para contar essa história. Obrigada. E inspirar outras mulheres. Obrigada, meninas, Foi eu amei. maravilhoso. Ah, já terminou, foi? Não, Vamos marcar um terminou, a gente bate-papo. até Não gostei que estourou. terminou. Não gostei que terminou. Estourou o tempo, porque não dá, né? A gente tem que ter mais um episódio. Vamos, Rezende, vamos. aqui Eu com venho, você. eu venho. Já está convidadíssima. O Olha, me convite já tá convidaram. feito. Grava isso, que elas não me convidaram. Vocês vão no Instagram dela cobrar ela. É isso. Ó, pra você que ficou aqui coladinho na gente até agora, que episódio, hein? Que episódio foi esse, Brasil? Nossa Senhora. Que delícia. Muito Eu legal. aprendi muito. Muito legal. Apesar de ser assim, uma história pesada, de dor, nos ensina. Como nos ensina. Sempre ensina, né? Né? É Nossa. isso. Obrigada também à equipe das Asas, essa equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer, especialista e referência em audiovisual aqui no nosso Brasil, certo? Gostou do nosso episódio? O que tem que fazer? Compartilhe com os amigos. Não gostou, compartilhe com os inimigos. E vamos que vamos, né? É Ativa o isso. sininho e se inscreva no canal, senão o puxão de orelha tá valendo ainda. Mas antes de terminar, aquela frase que a gente sempre gosta de te lembrar. Todo fim Pode ser um novo começo. é isso. Beijo! Até o Beijo, próximo gente. episódio. Até mais. Tchau, tchau.